palavra, Jesus, que o Senhor preparou para essa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui porque queremos ouvir a sua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Amém. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Hoje o Senhor separou para esta noite Lucas 21. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Lucas 21, 25. Aleluia, aleluia, aleluia. Purifica-me, purifica-me. Que eu já não quero ser igual. Vem e faz tua vontade e purifica-me. 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 Lucas 21, 25. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. A vida do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão, aleluia, glória a Deus, de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vende a figueira e todas as árvores. Quando começa... Tá, aleluia, eu acho que vai ter que abaixar aqui o microfone. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, o sabeis por vós mesmo, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto se aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre nós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, ministra em nossos corações aquilo que o Senhor separou para hoje, Senhor. Uma palavra de alerta, Senhor, para os dias finais, Senhor. Isso oramos e te entregamos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Aleluia. O Senhor, Ele me entregou essa palavra
pela tarde. Ele falou que eu iria estar pregando quarta-feira, mas eu falei assim, mas Senhor, eu não tenho nenhuma palavra. E eu preciso ser sincero, eu falei, Senhor, não sei nem se me preparei. E aí o Senhor, então se prepara. E aí, estava eu lá em casa, me preparando, e eu falei, Senhor, se o Senhor não me der uma palavra, não tem como eu prosseguir. E a princípio, o Senhor, ele tinha entregado Mateus 24. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. E aí o Senhor nos leva para Lucas 21. E a gente lê essa parte seria a parte final. Então a gente vai para Lucas 21, 7. E perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos enganem, porque verão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vade portanto após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzi-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos serei odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuía a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e a ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Era para ter iniciado aqui, porque aquela parte é a parte final, mas eu acho muito interessante quando os discípulos, Jesus está ensinando a eles, e o Senhor está falando sobre uma assolação repentina que está por vir. E aí o Senhor está falando, está alertando a eles, está direcionando que algo está para acontecer. Que alguma coisa diferente está para acontecer na terra. E aí os discípulos, eles percebem que não é algo que eles estão acostumados. É algo que é novo. É algo que não aconteceu antes. E se Jesus está repetindo algo, a gente precisa ficar ligado. Eu fico muito atenta quando Jesus começa a repetir a mesma coisa várias vezes. Porque o alerta, o anúncio, quando algo está para surgir, quando alguém vai fazer uma festividade, quando alguém se prepara para fazer uma inauguração, ele tenta anunciar a todos, ele tenta chamar a todos, ele tenta fazer o convite online, tenta fazer convite para entregar as mãos, um anúncio, vai vir uma inauguração, algo vai surgir, está para acontecer alguma coisa. E aí Jesus levanta nós cristãos para pregoar o Evangelho. E aqui os discípulos perguntam, Jesus, Mestre, quais serão, pois, essas coisas? Quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando estiver de acontecer? Eles perguntaram na inocência. Eu também perguntaria, nossa Senhor, isso tudo está para vir? Como nós vamos se preparar perante essa situação? Se está para vir essas coisas, na mente humana, se a gente souber quando vai ser, assim quem sabe a gente possa se preparar. Mas Jesus é humilde, é exatamente isso. Se o Senhor está chamando a gente, está nos convidando, está fazendo um convite para a gente participar da mesa com Ele, para quando Ele voltar, nós podemos ir com Ele para a sua glória, Ele primeiro vai falar como nós devemos nos preparar. E aí Ele começa a anunciar.
E aí ele anuncia uma vez. Aí ele anuncia 2, 3, 4, 5. Quando o Senhor começa a falar comigo mais de 5 vezes, eu já fico preocupado. Eu falo, meu Deus, Senhor, será que eu estou ficando surdo? Porque tem coisas específicas que o Senhor ele nos alerta. E aí causa em nós um sentimento de... E agora? E agora? Como recomeçar? Como voltar? Como voltar àquele ambiente de primeiro amor? Jesus está falando o que vai acontecer na terra. O que vai acontecer com os povos que vão ficar aqui. Para o ímpio que não aceitou Jesus é morte. Aquele que nega Jesus é morte. Aquele que não aceita é morte. Aquele que se batiza e que aceita, mas não se arrepende dos seus pecados, é morte, porque a maior morte, a principal morte, ela começa quando a gente deixa Jesus. Quando a gente sai do primeiro amor. Quando as coisas que eram importantes deixam de ser. E aí você para ver as notícias. A palavra de Deus vai dizer, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte, nós estamos aí olhando, assistindo a iniquidade acontecendo lá fora. 24 horas, pelas redes sociais, a gente recebe notícias de coisas que estão acontecendo. E aí o Senhor nos leva para Mateus 24, aí o Senhor nos leva para Lucas 21. Para um alerta. Por se aumentar a iniquidade, o que é iniquidade? É o pecado que não houve arrependimento. O pecado que não há arrependimento, ele começa a crescer. Então antes era apenas esse pecado, agora já não é mais esse pecado. Agora é mais esse, mais esse, mais esse, mais esse pecado. E aquele que não se arrepende, caminha no caminho da morte. O caminho que ele passa a percorrer é o caminho da morte. Porque na palavra de Deus vai dizer, o salário do pecado é a morte. É a palavra de Deus. E a morte ela começa quando a gente começa a negligenciar o reino. Negligenciar os momentos com Deus. E nós cristãos, nós precisamos lutar pelo primeiro amor. Não é porque eu estou firme na presença, não é porque eu sou missionária da casa que não tem dias difíceis. Nós temos dias difíceis. Tem dias que às vezes está uma batalha para você ler a palavra, uma batalha para você orar, uma batalha para você jejuar. E às vezes esses dias se estende muito mais do que um dia. 2, 3, 4. E aí você sente o Espírito Santo te chamando à presença. Falando, filha, filho, eu preciso que você preste atenção nas coisas que são do alto, não das que são da terra. Porque se você olhar na janela lá fora, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Como é que está o seu coração nessa noite? Será que o seu coração ele está se esfriando? Será que aos poucos você está perdendo a esperança? Será que aos poucos já parece loucura as coisas de Deus? Será que já não está mais fazendo sentido? Será que já está passando? Será que você olhou demais para lá para fora? Será que você deu mais vazão à janela lá fora do que à janela do céu? Será que aos poucos o tempo foi passando e a janela que estava lá fora começou a entrar dentro? Aleluia. E aí você começa a se sentir, nossa, não sei mais por que motivo o Senhor me ouviria. Não sei mais por que motivo Ele me chamaria à presença. Porque Ele é amor. Porque Ele morreu por você e por mim. Porque Ele faz questão da gente. Ele faz questão de que nós venhamos caminhar na sua presença. Ainda mais como quando começássemos a ver o que estivesse acontecendo. Ele nos trouxe um alerta e os discípulos perguntaram, quando saberemos que esse dia vai socorrer? O Senhor ele nos deu aqui como nos preparar. Não só ver como está lá fora, nós precisamos ver como é que está aqui dentro. A gente precisa conhecer-nos em Cristo. A nossa identidade nele, mas não só um dia, todos os dias. Quando a janela lá fora começar a suar demais aqui dentro e ficar muito barulho, você precisa só fechar a janela.
Às vezes você vai sentir que o vento está batendo muito forte, tentando te impedir de fechar a janela. E aí você começa a falar aquilo que o inimigo quer que você fale, para que então ele possa ter autoridade sobre a tua casa, sobre a tua vida. Nossa, o vento está muito forte, já não tem mais jeito. Acho melhor você continuar aí nesse sofá. O vento está forte demais. Acho melhor você ficar mesmo nessa cama. Melhor você dormir até o dia seguinte, porque quem sabe o dia passa mais rápido. Acho melhor você realmente ficar do jeito que está, porque já não tem mais jeito, já não tem mais esperança. Essas são as vozes do inimigo. Satanás, ele é o acusador. E aí o Senhor, na sua misericórdia, levanta profetas. Homens e mulheres de Deus que se colocam na posição para falar para você que ainda há esperança para a árvore cortada. Que você e eu seremos como árvores plantadas junto a ribeiros, que dá o seu fruto dentro e fora de tempo. Mas ainda somos aquela árvore em crescimento. Nós já estamos dando frutos. Mas tem aquelas que ainda estão dando o primeiro fruto e o inimigo já está querendo ceifar. Tem aquelas que já estão crescendo na presença e o inimigo já está querendo arrancar. Tem aquelas que estão aos poucos caminhando e o inimigo está tentando colocar um fardo pesado demais. E muitas pessoas, por não se firmarem na presença, na primeira batalha, desistem. E dão bandeira branca para Satanás. Olha, você venceu. Se esquece que o Senhor, ele deu autoridade de você levantar e fechar essa janela. Se esquece que o Senhor, ele te deu a autoridade de olhar para os céus e se lembrar: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Voltar ao primeiro amor não é fácil. Mas na nossa caminhada cristã, até que o Senhor decida nos levar, nós vamos precisar estar lutando pelo primeiro amor todos os dias. E como você volta ao primeiro amor? Você começa dando valor à leitura da palavra. Mas, poxa, missionária, eu não estou com muita vontade de ler. Mas você se lembra quando você chamava a presença, conversava com o Pai, e vocês batiam um papo. Era uma conversa diferente do que você tem com seus familiares, com seus amigos, e você começava a chamar a presença e a presença vinha. E aí você lia a palavra, começava a ser confirmações na tua vida. Porque as coisas do mundo são loucura. Perdão, as coisas de Deus são loucura para aqueles que estão se perdendo. Aos poucos, o inimigo tenta fazer com que você pense que as coisas de Deus são loucura. Até que você começa realmente a lutar pelo primeiro amor, voltar ao primeiro amor e começa a voltar às primeiras conversas. E aí você lê a palavra de novo e começa a fazer sentido. E aí você fala: eu estou sentindo o Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo que Ele está falando comigo. Eu sinto que Deus está falando comigo. Eu sinto que a atmosfera está diferente. Porque, primeiro, uma boa notícia para você: se você saiu da sua casa, está aqui, foi porque o Espírito Santo, Ele te trouxe. Aleluia. Tem dias que às vezes é difícil, parece que está pesado você sair da sua casa e vir para a igreja. Mas quando você passa por essa porta, as coisas passam a fazer sentido. Você entende porque o Senhor te trouxe até aqui. Glória a Deus. E aí agora, o que nós temos que fazer? É deixar aflorar. É deixar o agir do Espírito Santo fluir. É deixar o mover acontecer. É deixar os céus descer. Mas sabe o que está acontecendo? É na nossa casa, quando os céus estão para descer, alguém te mandou uma mensagem e você corta a conexão com os céus. Algo mais importante chama a tua atenção e você recebe uma notificação. E aí você fala: só um minutinho, Deus. Mas a gente às vezes está falando só um minutinho, Deus, por muito tempo já. E aí o Senhor nos alerta: será que os valores não estão se invertendo? Será que você não está dando mais valor àquilo que é preço, não àquilo que realmente é valor? Não é realmente aquilo que é valioso? E aí começa a entrar o sentimento de desesperança, a não vontade de caminhar, o prazer pelas coisas de lá de fora, a falta de força de permanecer em fé, de lutar contra a carne. Por quê? Porque houve uma janela aberta. Uma janela aberta num dia de ventania vai derrubar tudo o que está dentro de uma casa.
Quando tá aquela ventania forte, minha mãe fala: Beli, fecha tudo. Bota um negócio ali na porta para ela não bater, fazer aquela batida forte. Tem que preparar a casa. E aí o que o Senhor está falando para os discípulos aqui? Os discípulos, eles perguntam: Mestre, quando serão essas coisas? Quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Após quem? A palavra de Deus vai dizer que as pessoas vão buscar mestres que digam aquilo que eles querem ouvir. Pastor Josias está sempre, dia e noite, pregando o Evangelho, falando o seguinte: sai do pecado. Dia e noite falando: sai da fornicação. Dia e noite falando: sai daquilo que vai te tirar da presença. Dia e noite falando sobre Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 5, do 19 ao 20 ou 21, que vai falar um pouco sobre aqueles que não entrarão no reino dos céus. E ele fala muitas das vezes com o coração apertado, porque ele já entendeu. Ele está olhando do alto. Eleva os meus olhos para o monte. Exatamente. Quando você eleva os seus olhos para o monte, você deixa de ficar olhando pela janela. Você passa a ter a visão do alto. E porque ele tem a visão do alto, ele está preocupado. Porque ele está vendo muitos filhos e filhas saindo da presença e não voltando, mas se machucando muito feio. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a iniquidade está entrando, que esse povo não está mais conseguindo sair. E aí o Senhor nos leva e corremos o risco de ser mártires por pregar o verdadeiro Evangelho. Tem igrejas que aceitam pecado no altar. E muitos, quando passam aqui na porta, falamos que é pecado, falam: poxa, mas o meu pastor, minha pastora deixou. Por acaso busco eu agradar a homens ou agradar a Deus? Por acaso eu quero ouvir o que o homem tem a dizer ou o que Deus tem a dizer? Muitos serão pegos de surpresas. Por quê? O Senhor vai ter com eles. Por que não ouviu as minhas palavras? Por que se apegou ao que o mestre falso disse? Ao que o falso mestre disse? Que está tudo bem servir Jesus de qualquer jeito. E aí a gente vai vendo que pessoas se encaminham para essas igrejas, que essas coisas podem passar. Mas aí você vê que é algo que é só emoção, é algo só emotivo. É muito bom apegar ao Evangelho até quando a gente vai tocar no pecado. Até quando o Senhor ele aperta para aquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida. E aí o Senhor ele pega como se fosse uma unha encravada. Você não quer essa unha encravada dentro de você, você quer que tire, precisa ser arrancada. E aí quando o Senhor ele vai tirar, você sente aquela dor naquela hora, tá doendo, nossa, o Senhor tá pegando muito pesado com a palavra, mas aí você sabe que se você tirar aquela unha encravada, a dor vai parar na mesma hora. Na mesma hora você vai sentir aquele alívio, aquele negócio que estava nos apertando, nos aprisionando, ele é arrancado. E o que o Senhor ele quer fazer com você e comigo nesses últimos dias é arrancar aquilo que não está sendo visto pelos homens, mas está sendo visto por Deus. Ele quer nos limpar totalmente, nos santificar totalmente, para quando ele chegar, a gente não fala: poxa, Senhor, mas eu tenho mão encravada. Poxa, Senhor, mas a janela ainda está aberta. Quantas vezes o Senhor não falou para fechar essa janela? E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis. E eu fiquei muito apreensiva em relação a essa palavra, sedições. Eu fui procurar o que era sedições. Na Bíblia, o termo sedição refere-se à rebelião, revolta ou insurreição contra a autoridade estabelecida, seja ela civil ou religiosa. É um ato de desobediência e insubordinação,
muitas vezes acompanhado de violência que visa derrubar ou minar o poder constituído. Na palavra de Deus vai dizer que rebelião é como um ato de feitiçaria para Deus. E aí eu fiquei preocupada um pouco mais. Se a gente está orando, o Senhor está nos dando a visão do alto, por meio da sua palavra a gente tem, está acontecendo sedições. Você passa a dar uma olhada nas redes sociais e você vai ver também agora que na Itália estão se levantando contra todo imigrante. E eu falei, Senhor, por que isso está se acontecendo? Por que esse ódio está se acontecendo? O Senhor falou, olhe para a minha palavra. O Senhor ele começou essa tarde a gerar essa palavra no meu coração. Olha ao redor, pessoas brigando por uma terra, por um ambiente territorial, buscando rebelar-se, trazer uma rebelião. Homens cruéis, egoístas, blasfemos, contra a verdade. Está na Bíblia falando sobre esses homens que vão se envolver com mulherzinhas cheias de pecado. Está na Bíblia também essa palavra. O pecado sem arrependimento ele leva à morte. Pessoas sendo guiadas pela carne. Tem guerras acontecendo e os rumores de guerra. E em Lucas 21 vai falar sobre as sedições, as rebeliões. O que está acontecendo atualmente no Brasil? Eu falei, meu Deus, estamos pisando já no tempo das dores de parto. O tempo que você e eu estamos na Bíblia é esse. E eu não sei se você sente algum temor, algum tremor, mas eu não paro de pensar na minha família, nos meus amigos, nas pessoas que precisam aceitar Jesus. Eu não paro de pensar que o Senhor está nos chamando para ir para fora, mas não é de qualquer jeito. Eu não paro de pensar que o Senhor está nos alertando que nós precisamos nos preparar, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Mas enquanto você ainda não pode ir lá para fora fazer isso, o Senhor ele diz, volta ao primeiro amor. O Senhor ele diz para você e para mim, volte ao primeiro amor. É o tempo de voltar à presença. Pode botar aqui o som. Não é mais o tempo de se distanciar. Não é mais o tempo de ficar desapercebido. Não é mais o tempo de ficar olhando pela janela e deixando essa brecha aberta. É tempo de fechar essa janela e colocar um cimento, porque Deus também não mandou abrir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas tem pessoas que estão abrindo cisternas que Deus não mandou. Estão passando por situações pesadas, porque Deus não mandou. E aí a gente continua. Não vos assusteis. Aí eu falo, nossa Senhor, o Senhor é muito engraçado. O Senhor fala que vai haver guerra, rumores de guerra, sedições. O Senhor está falando para a gente não se assustar. Na palavra de Deus, em Lucas 21, 25, o Senhor lhe diz: haverá sinais nos sols, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Isso daí é para quem está se perdendo, mas o Senhor fala para o povo de Deus, que é para você e para mim, não vos assusteis. O que vai acontecer com aquele que ficar aqui, que não se arrepender dos seus pecados, vão tremer pelo bramido do mar. Hoje eu nem dormi, eu virei 3 horas da manhã, quando eu fui deitar para dormir, quer dizer, para orar, porque eu estou na oração das 3, começa a vir várias notícias, que um terremoto sobreveio sobre o Japão, e não sei o que a Rússia sentiu, e foi para os Estados Unidos, e foi para o México, e foi para o Peru, e eu falo, Senhor, como eu posso dormir agora? Preciso orar por esse povo. Como eu posso dormir agora? Não tem como. O Senhor ele está nos despertando. Ele disse que não iria nos despertar. Pastor André ele trouxe uma palavra muito forte. Quem estava ligado prestou atenção, que ele falou. Deus falou através daquele homem o seguinte: é tempo de despertar. O Senhor ele vai despertar. Sabe como o Senhor ele desperta a igreja? Balançando um pouco a terra.
tentando nos lembrar que o foco tem que ser primeiro lá em cima e não aqui. Tentando nos lembrar, porque às vezes a gente está tão dispersos, estamos tão preocupados conosco mesmo, tentando sempre nos colocar tão no centro, aí o Senhor ele vai e fala: você não é o centro, eu sou o centro, e eu estou voltando. Glória a Deus. Como estão as suas vestes? Aleluia. Não nos assusteis, o Senhor diz, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então ele disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos. O Senhor ele ministrou essa palavra no meu coração. Aleluia. Terremotos, aleluia, fomes, pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Sabe por que o Senhor está falando para você e para mim isso? É porque quem tem que orar é você e eu. Eu não posso exigir do ímpio oração, mas Deus pode exigir dos teus filhos a oração. Você para ver um pouco a situação do povo que sofre, que ainda não sabe da palavra de Deus. Está morrendo, está se perdendo. Numa fronteira, no qual está acontecendo muita guerra ali. Uma calamidade. Eu falei: Senhor, parecia até formigas. Esses homens em Gaza. Querendo alimento. Querendo tudo. Querendo só algo para comer, uma água para beber. E muitas das vezes a gente tem na nossa mesa e a gente não é grato. A gente vê a situação do povo que está passando lá fora e muitas das vezes nosso coração está frio, está pesado. Será que a janela está aberta? E está entrando a desesperança, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que a frieza está entrando a ponto da gente ver essa situação e não chorar? Eu fico preocupada. Eu falo: Senhor, já houve um momento que eu vi essas situações e eu ficava muito triste. Eu falava: poxa, Senhor, é muito triste. Mas eu não sentia nada. O amor, ele não pode se esfriar, porque senão seremos só como um sino que toca. Do que adianta ser um sino que toca, mas não te ocasiona nada? Do que adianta nós vermos essas situações acontecendo lá fora e só porque não é no local onde moramos, nós não somos quebrantados? Não, mas ainda não chegou aqui. Precisa chegar aqui para a gente começar a orar, para a gente começar a clamar, para a gente começar a interceder, para que a gente possa clamar ao Senhor, para que vidas lá fora possam ser alcançadas, pedindo para que Deus tenha misericórdia e acalma um pouco a fúria do oceano. Será que nós estamos deixando isso passar? E aí surgem várias novas notícias, e no Japão, por conta do outro tsunami que teve, aconteceu algo. Eles colocaram uma barricada de metal muito grande e plantaram várias árvores assim, próximo ao mar, onde aconteceu o último tsunami que teve. Para caso houvesse novamente, o estrago não seria tão grande. Eu não sei como está a situação agora, mas no Japão eles foram para Hokkaido, foram para um local muito alto. E as famílias como estão? As casas, tudo fica. O Senhor lhe disse: se você está correndo, não volte para buscar algo que esqueceu dentro da sua casa. Eu acho que eles nem pensaram nisso, só pensaram na vida. Meu Deus, o que vai ser da gente? Mas para os seus filhos o Senhor diz: olhe para os pássaros do céu, para o lírio do campo. Olha os pássaros, eles não pensam, não ficam preocupados com o que vão comer ou beber. Por acaso vocês não são muito mais importantes do que os pássaros? Homem de pouca fé. O Senhor não vai cuidar mais de nós do que os pássaros e os lírios do campo? Mas o que nós estamos fazendo?
Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Vai valer a pena perseverar. Você e eu seremos perseguidos. Mas não se preocupe. Aqui diz o Senhor: proponde, pois, em vosso coração não premeditar com uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opusarem. Se você está cheio, o Senhor está falando, você não precisa temer. Sabe por que você não vai precisar temer? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar a palavra certa para falar no momento certo, na hora certa. Ele vai te dar a força necessária para os dias de perseguição. Nesse momento nós estamos precisando dessa força. A gente olha para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos lá na Angola, estão sendo mortos ao redor do mundo, e me diz uma coisa: como é que eles estão lidando? Como é que esses homens, como é que essas mulheres estão lidando? A gente olha para eles e fala: nossa, que coragem, que ousadia. Não, o Espírito Santo de Deus vai dar força necessária para cada momento. Mas primeiro você precisa assistir. Se estamos mais cheios dos céus, teremos mais certezas ainda que, como Enoque, num dia conversando com Deus, Deus o tomou para si. Quanto mais próximo do céu, quanto mais perseguições, a gente sabe: não, eu estou indo para casa. Quanto mais próximo dos céus, mas estaremos caminhando para a glória. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuís a vossa alma. O Senhor nos dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos dizendo: vai valer a pena a sua perseverança, vai valer a pena a sua caminhada. Não é à toa que eu te levantei, é para você permanecer de pé, é para você permanecer firme. O Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer que enquanto Ele está próximo, enquanto ainda é possível achá-lo, você ainda pode voltar ao primeiro amor. Que enquanto ainda há tempo, você pode voltar às primeiras conversas. Enquanto ainda há tempo, você pode voltar a buscar. Você ainda pode louvar. Você ainda pode se encher. Para quando você estiver se enchendo, Ele já te usa. Porque os discípulos de Jesus, eles foram aprendendo no campo e já foram entregando. Foram aprendendo e foram entregando. Mas eles não simplesmente disseram: eis-me aqui. Jesus os chamou e eles seguiram. Jesus os chamou e eles foram com Jesus. Jesus os chamou e eles entenderam qual era a sua identidade em Cristo. Jesus os chamou e eles não ficaram se perguntando: será que é o caminho certo? Será que não é o caminho certo? Eles não ficaram com o espírito de dúvida. Eles não temeram. E assim o Senhor quer que você e eu sejamos esta noite. Porque como diz em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Podemos levantar em nome de Jesus?